Olá pessoal, aqui meu nome é Marcos. Eu estou agora como orientador, no caso, de vocês, dos professores e também da educação em geral, no caso, para o município de Guaratinga. Nós utilizaremos esse ano essa plataforma, o Portal do Estudante. No caso, a gente está fazendo uma parceria com um software que a gente contratou agora, que a prefeitura está usando. E basicamente é o seguinte, eu vou ensinar vocês como vocês podem fazer para responder as atividades. Vou mostrar um pouquinho o passo a passo do portal do estudante para vocês. Então, basicamente, eu vou colocar as informações aqui que a escola já me disponibilizou. Então, basicamente é o seguinte: com esse login vai ter um usuário e a senha. No caso, as escolas vão disponibilizar para vocês, para os pais, no caso, todos e para os alunos, todo esse procedimento. Então, o aluno vai pegar esse login que ele recebeu da escola e vai colocar aqui. Então, no caso, eu vou colocar um login teste aqui para mostrar para vocês como fazer responder essas atividades. Então, coloquei o meu usuário, coloquei meu login e coloquei minha senha. Eu vou digitar entrar. Então, logo após isso aí, vai aparecer essas duas opções. No caso aqui, vai aparecer o período que eu estou, que o aluno está cadastrado. Lembrando o seguinte, se algumas dessas datas aqui esses dados aqui não tiverem batendo com o seu login, no caso o ano que você está cadastrado aqui no sistema, você deve contatar a secretaria, no caso da sua escola, viu? E entrar em contato com eles e para você alterar. No caso, isso aqui já tá constando como se fosse o cadastro da própria escola. Então, eu selecionado aqui o período que eu estou cadastrado. No caso aqui, o meu vai aparecer só um mesmo, viu? Aluno teste aqui. Eu vou escolher a turma que eu estou vinculado. Então, basicamente é o seguinte: essa aqui é a escola Lajeado Bonito, é a escola do campo, e eu estou pegando aqui um aluno para mostrar para vocês como fazer essa inserção desse material dessa atividade que eu vou responder. Então, basicamente me retornou essa tela aqui. Essa tela tem as informações, tá vendo? As informações da minha escola, que no caso seria essa Lajeado Bonito. Tem o endereço que ela tá situada. Tem um telefone também. E tem o diretor. Aqui no caso o diretor. Tem as informações também dessa aluna que eu tô usando, tá vendo? Algumas informações. E cada disciplina aqui, ó, tem vinculado o professor. Nesse caso aqui, ó, já aparece o nome da disciplina e os professores que estão vinculados. Aqui embaixo aparece também algumas informações sobre a etapa, tá vendo? O início da etapa, data, término e etc. Aqui em cima, no caso, eu tinha cadastrado uma atividade para teste. Então, basicamente é o seguinte, gente. Essa parte aqui vai aparecer as atividades que foram cadastradas. Isso aqui é um diário de avisos, tá vendo? Então, esse material de estudo aqui, a professora foi lá e publicou. Como é que eu faço para responder essa atividade? No caso aqui, vai ter as informações, que aqui foi publicado hoje, no caso, dia 27/4, tá vendo? E a disciplina de História. Aqui embaixo tem a data de início da aula, no caso, e da data de início que eu tô fazendo essa aula, e a data de término. Aqui tem a descrição da atividade, tá vendo? E etc. Então, basicamente é o seguinte, o aluno ele vai ter essa tela para trabalhar. Então, ele pode acessar o boletim desse aluno. No caso aqui, como ainda não foi registrado nenhuma nota, tá vendo? Ainda não tem nenhuma nota dada, nem aula, nem falta, no caso. Outra coisa também que o aluno pode colocar é as avaliações, que ele pode pesquisar as suas avaliações. Ele pode aqui, por exemplo, como não tem nenhuma vinculada, tá vendo? Eu vim aqui selecionei primeira unidade e depois selecionei a língua portuguesa, tá vendo? Mas não tem nenhuma atividade, nenhuma avaliação ainda vinculada. Eu posso ver também, o aluno pode consultar o horário que ele tem as aulas. Aqui, no caso, o município a gente está usando um horário padrão para cada, no caso, para Fundamental 1, Fundamental 2, nós estamos utilizando um horário padrão. Esse horário é composto por essas disciplinas aqui, nessa mesma ordem, tanto que no quinto ano, que é essa aluna que tá utilizando, no caso que essa vai ser padrão para os quintos anos do município também. E fora essa parte de horário também, tem a questão do material de estudo.
O que é o material de estudo? É aquela parte que o aluno vai responder às atividades. Então, assim que selecionado o material de estudo aqui, nesse campo aqui, eu tenho que obrigatoriamente, para ele retornar uma atividade, tá vendo que ele aparece essa mensagem aqui. Só que, todavia, eu ainda não inserir minha atividade, minha disciplina. Então, eu venho aqui e coloco. Eu inseri uma atividade de história. Então, eu venho aqui, vai aparecer para mim, tá vendo? A data que no caso foi inicia a atividade e essas informações aqui. Esse aqui é o status dela, novo, por quê? Porque foi uma atividade nova, foi inserida agora. Então, eu vou vir aqui, clicar aqui, tá vendo? Nesse íconezinho amarelo que tá aqui, esse linkzinho amarelo, amarelo não, azul, desculpe, e vou acessar essa aula. Então, basicamente vai aparecer para mim essas informações dessa atividade de história. O que eu faço para responder essa atividade de história? Lembrando o seguinte, que aqui embaixo vai aparecer, nessa lâmpadazinha aqui, ó, vai aparecer a minha descrição da atividade. Essa descrição foi o que o professor colocou. Ele vai colocar as orientações que no caso, ele vai colocar nessa atividade, o que ele quer nessa atividade. Então, essa aqui foi, no caso, as orientações que eu coloquei como a professora, no caso, entendeu? Outra coisa também, embaixo aqui vai aparecer link. Esse link aqui vai ser um link de uma videoaula que eu pus. Essa videoaula pode ser uma orientação da própria professora, no caso aqui, para auxiliar os estudantes para responder essa atividade. Então, basicamente é o seguinte, esse link aí o professor ele disponibiliza. Então, assim que eu clicar nesse link, vai aparecer, redirecionar para outro site, que seria o YouTube, no caso. Então, é basicamente isso. O professor ele não tem limite de link, ele pode colocar quantos links ele quiser. Aí depende, no caso, fica a critério do professor. Então, esse link aqui vai auxiliar na hora do aprendizado do estudante, viu? Fiquem atentos justamente para isso, a descrição da atividade e o link dessa atividade. Outra coisa também muito importante é o seguinte, os anexos que o professor coloca. Esses anexos que esse professor coloca são os anexos, são a atividade propriamente dita. No caso aqui, ele vai ficar disponível para vocês em PDF. Tem alguns professores também que vão optar por colocar vídeos, etc. E pode ser qualquer tipo de arquivo. No caso aqui, eu estou orientando os professores a colocarem arquivos em PDF, para que no celular de vocês ou no computador fique mais fácil para vocês acessarem. Então, aqui foi minha atividade, eu posso clicar aqui e ele vai baixar no meu computador. Então, basicamente é o seguinte, vocês têm assim que eu clicar aqui, eu vou baixar essa atividade. Então, vou baixar essa atividade, o professor colocou as orientações lá, como ele quer que eu responda. Então, vocês como alunos têm a possibilidade do seguinte, vocês podem copiar essa atividade aqui todinha no caderno ou colocar somente as respostas e tirarem uma foto. Tirou a foto, vocês mandam essa atividade, essa foto que vocês tiraram como um anexo. Eu vou mostrar posteriormente como fazer. Então, depois de feito, eu peguei essa atividade todinha aqui, tá vendo? E copiei no meu caderno. Copiei no meu caderno, então, agora eu tirei a foto dela e vou mandar para o professor. Lembrando o seguinte, gente, que vocês têm que sempre ficar de olho na questão da qualidade da foto. Se a foto para o professor ficar legível para ele entender o que vocês quiseram passar naquela atividade. Então, basicamente é isso. Aí, no caso aqui, eu venho aqui em enviar material. Todavia, tá vendo? Não está disponível para mim, ó, anexar o arquivo. Só que como é que eu faço para ele ficar disponível para mim? Eu venho aqui em principal, notem o seguinte, notem esse iniciarzinho aqui, tá vendo? Que é um íconezinho verde, tá vendo? Assim que eu clicar nesse iniciar, então eu já começo o procedimento de resposta dessa atividade. Então, eu venho aqui e selecionei. Então já está contando. Essa atividade eu estou em processo de resposta dela, tá vendo? Então, para finalizar e para fazer essa atividade, eu preciso iniciar ela. Então, como já selecionei aqui, então agora ele está em andamento. Essa atividade já conta no sistema como andamento. Então, agora eu posso vir aqui em enviar material e já está aparecendo para mim, tá vendo? Disponível. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar
meu, meu anexo, a foto que eu fiz, por exemplo, coloquei aqui e inseri no sistema. Eu tenho basicamente duas coisas aqui, tá vendo? Essa aqui considerem como se fosse uma foto. No caso aqui, eu posso baixar essa foto nesse primeiro ícone aqui, tá vendo? Esse a primeira opção. E a segunda opção, eu posso remover esse arquivo. Pode ser um arquivo que eu não quis, ou a foto não ficou legal, então eu posso tirar outra foto e fazer esse arquivo novamente. Basicamente isso. Eu vou deixar esse arquivo aqui e vou passar para o próximo tópico, que é o seguinte. Esse é o questionário. Lembrando o seguinte, pessoal, que o questionário não vai ficar disponível para todas as atividades. Por quê? Porque se o professor ele já coloca aqui, tá vendo? Já colocou um anexo aqui, então ele não tenha necessariamente a obrigação de colocar um questionário. Que esse questionário aqui é o seguinte: não estranho o seguinte, tem a pergunta aqui e vocês podem responder. No caso, não estranhem esse íconezinho em vermelho aqui ao lado, tá vendo? Não estranhe. Por quê? Porque essa atividade, no caso, ainda não foi respondida. Assim que for respondida, vai retornar vai ficar verdinho aqui para vocês. No caso aqui, como não foi respondido, ainda não retornou. Então, o aluno, vocês vão ler essa atividade, ler esse questionário aqui, tá vendo? Ler para vocês e vão achar a resposta que melhor se cabe aqui nesse caso. Então, basicamente, tenham atenção, leiam e releiam, vejam as respostas se estão tudo certinho. Então, vou lá, assim que eu escolhi uma questão aqui, ó, já selecionei essa questão. Então, notem que eu já marquei ela aqui. Essa é uma questão de múltipla escolha. Então, tem dois tipos de questões, que é a questão de múltipla escolha, aquela que eu já marquei anteriormente, tá vendo? E a de baixo, que é a questão discursiva. Então, aqui, no caso, o professor também colocou para mim, ó, tá vendo? Faça um texto e descreva o que você entende sobre pinturas rupestres. Esse é o assunto a pergunta que o professor ele colocou. Então, eu vou vir aqui nesse campo, tá vendo? Que tá aqui marcado. Então, eu vou digitar minha resposta. Digitei minha resposta. Vou colocar uma resposta padrão aqui só para validar essa resposta, viu? Então, coloquei aqui, digitei meu texto. Consideremos que esse é um texto que eu fiz. Então, eu venho, depois de feito esse processo todo, tá vendo? Depois de escolhido aqui, eu venho aqui em salvar questionário. Salvei meu questionário. Então, basicamente já aparece para mim, tá vendo? Já aparece o íconezinho verde. Então, eu validei minha resposta. Aí, feito esse processo aqui, e eu enviei o material, tá vendo? Já anexei meu material e vim aqui dentro, percebi que tá tudo certinho, já respondi. Todavia, o seguinte, eu ainda não finalizei essa atividade, então ela não conta como respondida, ela vai contar como em andamento ainda. Como é que eu faço para finalizar essa atividade? Eu venho nesse íconezinho agora que está vermelho para mim, tá vendo? Marquei esse íconezinho vermelho, vai jogar esse alerta, lembrando o seguinte: assim que vocês terminarem essa atividade, chequem bastante, chequem para ver se as informações estão tudo certas, se estão todas certas. Por quê? Porque ao clicar no finalizar, é essa mensagem que vai aparecer. Vocês não poderão alterar esse conteúdo. Vocês não poderão alterar esse conteúdo, então vai aparecer para o professor esse conteúdo que foi respondido por vocês. Então, eu vou finalizar essa atividade aqui. Vou finalizar minha atividade, então acabei de fazer minha atividade. Então, essa vai ser mostrada para o professor. Então, eu não tenho mais como iniciar essa atividade nem finalizar de novo. Ou seja, não posso mais voltar. Aqui aparece embaixo, tá vendo? Os minutos que eu gastei, o tempo gasto nessa atividade e o que pode aparecer para vocês são os anexos do professor, são os anexos que o professor colocou, e os links que ele tinha colocado também. Eles vão ficar ainda disponíveis. No caso, vai aparecer também o seu anexo aqui, só que vai ficar disponível só para download. Para você remover já não pode mais, porque você finalizou essa atividade. Então, o questionário já vai aparecer aqui para mim também, ó. Note o seguinte, pessoal. Nas escolhas, nas questões de múltipla escolha, já apareceu para mim o status de correto, tá vendo? Ou seja, no caso aqui, o status de correto, por quê? Porque eu respondi corretamente. Ou seja, as questões de múltipla escolha,
elas têm uma resposta, já estão cadastradas no sistema com uma resposta correta. Então, aí já vai mostrar a resposta para o professor. Se vocês acertarem, então já vai aparecer correto aqui. Se não, vai aparecer um íconezinho vermelho indicando que foi incorreto. E embaixo, tá vendo? Vai aparecer essa resposta aqui para o professor. Então, chequem bastante, com bastante cuidado essas questões, viu? Lembre-se sempre do material, ele ficar legível, no caso, o seu anexo, ele ficar legível para o professor entender. E no mais, no mais é isso. O professor, cabe sempre, no caso, a comunicação com o professor. Lembre-se que os professores vão orientar vocês também pelo grupo do WhatsApp. Lembre-se também do seguinte: você sempre tem que entrar em contato com o professor para ver se está tudo certinho, para ver a questão as questões do andamento das provas, andamento desse material de estudo, viu, gente? E no mais, é isso. É um sistema bem simples aqui de se realizar, viu? Quaisquer dúvidas vocês podem também estar procurando a secretaria da sua escola, viu? Para eles lá orientarem certinho vocês de como fazer esse processo todo. No mais, eu agradeço, então muito obrigado e boa sorte para todos.